Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia 31 de janeiro, último dia do mês, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida. Neste momento, quem está acordado, vamos juntos fazer a respiração da vida. Mas quem ainda está dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, começar a fazer a respiração da vida. Vamos juntos? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que se acordar, começar a clamar o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês lerem Êxodo 12, do 14 ao 13, 16, Mateus 21, do 1 ao 22, Salmos 25, do 11 ao 22 e Provérbios 6, 12 ao 15. Leiam com calma. Quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Com certeza, se você estiver com seu coração aberto, com certeza Deus pode falar sim ao seu coração. Amém? Louva-se a Deus. E depois temos a Bíblia, o Senhor, no versículo, tem falado no nosso coração. Podemos continuar assim. Quem tem o alimento diário, quem não tem, pode desfrutar junto conosco e depois também soltar suas pepitas para nos encorajar. Louva-se a Deus. E hoje, graças ao Senhor, o volume 4, né, cuja série é a mesma, Palavra, Vida e Edificação. Graças ao Senhor. Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, com o título O Zelo pela Casa de Deus. Ouçam novamente: o zelo pela casa de Deus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos zelar a casa de Deus. E hoje, graças a Deus, estamos na primeira semana, né? Com o título da semana: O Zelo pela Casa de Deus. Louva-se a Deus. Temos a leitura bíblica que já lemos, que é Deuteronômio, né? 16, do 1 ao 2. Leiam com calma. Lê coração também já lemos, que é Provérbio 8, 31, que diz o seguinte para todos nós novamente: ouçam, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nesta manhã, vou repetir novamente, vamos abrir o ouvido do nosso coração, amém? Para receber esta palavra cheia de luz. Louva-se a Deus. E o título hoje é Deus quer que vivemos alegres. Ouçam todos nós. Deus quer que vivamos alegres. Deus não quer crentes tristes. Deus quer crente alegre, vivendo conectado a Ele, na sua palavra. Amém? Louva-se a Deus. Aí ele diz assim: no Antigo Testamento, Deus determinou que a festa da Páscoa seria celebrada no lugar que Ele escolhesse, para ali fazer habitar seu nome, Senhor Jesus. Então, sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, de rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Em passagens posteriores, vemos que o Senhor escolheu Jerusalém como esse lugar. Ali foi edificado o templo do Senhor.
Amados irmãos, amadas irmãs de ouvinte, Jerusalém foi o único lugar escolhido pelo Senhor para as 12 tribos de Israel celebrarem as 3 principais festas. Não poderia celebrar essas festas em suas respectivas tribos. Todas elas teriam de ir até Jerusalém. Isso não apenas preservou Israel como nação, mas também fortaleceu a unidade do povo de Deus. Então, graças ao Senhor, o Senhor preservou essas 12 tribos para servir ao Senhor, o Senhor Jesus, cada vez mais unidos. É isso que Deus quer de cada cristão. Cristão tem que estar unido primeiro ao Senhor e depois aos seus irmãos. Amém, amados? Louva-se a Deus. E lembrando, hoje é a mesma coisa. A igreja é o lugar que o Senhor escolheu para ser a base da unidade. E ter Cristo como cabeça, cuja autoridade dele deve, aliás, prevalecer. Então, não podemos mais estar confusos. Cristo, ele é a autoridade. E a autoridade dele deve prevalecer, sendo encabeçada em cada um de nós. Amém? Louva-se a Deus. E lembre-se, Cristo exerceu o encabeçamento sobre os membros do corpo por meio da palavra de Deus e do Espírito, os quais, como a corrente sanguínea, circula entre os diversos membros do corpo. Esse que Deus está mostrando em cada um de nós. Nós precisamos, amados irmãos, amadas irmãs, comer mais de Cristo, para que quanto mais eu comer esta corrente sanguínea, que é a palavra, pode no meio de nós circular com que? Com salmos, hinos, louvando de coração. Tudo isso é a circulação da palavra. É o que Deus ensina para cada um de nós. Para uma aplicação ainda mais prática, o Senhor estabeleceu que, como o corpo de Cristo é de todas as igrejas, juntas compõem uma única igreja universal. Ouçam bem, o nome eu sirvo na igreja, a igreja não tem sobrenome. A igreja é a igreja e ela é universal, ou seja, um só falar. Deus quer todos com um só falar. Não é falar divisível. Amém? Por isso não existe uma igreja isolada, mas todas fazem parte de uma só igreja universal, a qual por sua vez constitui o corpo de Cristo. Então, que já disse tudo, né? Só existe uma igreja, mas os homens, o inimigo, são perversos. E ele induz os homens ao erro, para dizer a minha igreja. Outro diz, é minha. Não, a igreja primeiro é de Deus. E Deus quer que falamos um só falar. Senhor Jesus. E lembre-se, o Senhor estabeleceu que em cada cidade haja apenas uma igreja. Em Jerusalém, por maior que fosse o número de irmãos, ali havia apenas uma igreja. A igreja em Jerusalém. Então hoje é do mesmo jeito. Senhor Jesus. O mesmo vale para Colossos, por exemplo. Praticamos essa unidade conforme a palavra do Senhor. Mesmo que nem todos os filhos de Deus estejam fisicamente presentes em determinada cidade, nossa comunhão é inclusiva e não faz distinção. Graças ao Senhor. Não fazemos distinção de irmãos. Todos os genuínos irmãos nasceram do Espírito. Todos que nasceram do Espírito, que foram admitidos e batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, são escolhidos. Então, amados irmãos, amadas irmãs, vamos acolher todos os irmãos. Senhor Jesus. Por isso, irmão, que nesta manhã precisamos estar conectados ao ouvir o seu falar. Graças ao Senhor, que o Senhor tenha falado em vosso coração. Mas eu tenho aqui meu pontinho bem desfrutável. Eu escrevi o seguinte para a leitura de hoje. Amados, Deus hoje está nos encorajando, cada um de nós, vivermos alegres. Mas para isso, precisamos deixar a sua palavra reinar dentro de nós. É só assim que podemos sentir a verdadeira alegria. Louvado seja Deus. Então, só um jeito. É nós se abrirmos, permitir que Deus trabalhe em nós. Que Ele reine dentro de nós. Aí, com certeza,
nós vamos ter a verdadeira alegria. E, para findar, eu vou deixar esse pontinho aqui maravilhoso da imersão, só o iniciozinho. Ouçam bem, se vocês tiverem um tempinho, leiam a imersão. Ore através das palavras que estão aqui, amém? Louva-se a Deus. Ele diz na quarta-feira o seguinte: a palavra de Deus precisa ser guardada, praticada e escrita em nosso coração. Ouçam novamente todos vocês. A palavra de Deus precisa ser guardada, praticada e escrita em nosso coração. Amém? Dê uma olhadinha em Deuteronômio 6, do 1 ao 7, vocês vão entender. Por isso, amados irmãos e ouvintes, essa palavra de Deus, ela estando escrita em nosso coração, com certeza nós estamos, primeiro, quando ela está escrita, nós estamos na sua presença. E podemos falar assim uns para os outros o que está escrito, o que Deus falou ao nosso coração através da sua palavra. Amém? Louva-se a Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor e tenham um bom dia desfrutando da palavra. Sim.